Meu nome é Matheus Almeida e hoje eu vou apresentar o tópico 16.4, referente à capacidade calorífica, na disciplina de Termodinâmica aplicada à Biotecnologia, ministrada pela professora Simone Avit. A calorífica pode ser definida como a relação entre o calor e a variação de temperatura. Quanto menor a variação de temperatura, pode ser dito que é maior a capacidade calorífica. Como temos um exemplo logo abaixo. Se dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, mas no corpo A a temperatura varia de 2T e no corpo B varia de T, então o corpo B apresenta maior capacidade calorífica. Como podemos ver, aqui a mesma quantidade de energia é fornecida aos dois corpos, mas a variação de temperatura nos dois é diferente, sendo que nesse 2T e nesse a variação é de T. Podemos dizer, então, que a capacidade calorífica nesse corpo é maior. Inicialmente, vamos falar quanto à contribuição de cada modo de movimento para a capacidade calorífica final. A capacidade calorífica a volume constante é definida como CV, que é igual a derivada de U sobre a derivada de T. Por relações matemáticas, fazemos com que a derivada que anteriormente era em relação a T passe a ser em relação a beta, sendo então a seguinte conta: menos K vezes beta ao quadrado vezes derivada de U sobre derivada de beta a volume constante. E já que a energia interna de um gás perfeito é a soma de contribuições independentes, a capacidade calorífica também é uma soma de contribuições de cada modo da molécula, sendo a contribuição o movimento dado pela expressão que é esta aqui, na qual, por querermos a energia média de cada modo, precisaremos então derivar a energia média multiplicado, que este é elevado à quantidade de cargas, que é a quantidade de carga média M, multiplicado pelo número de moléculas, que é o do mol, conseguindo então o valor de energia média de cada modo para o dado estado. Como base as equações já apresentadas, vamos agora falar sobre a capacidade calorífica referente às contribuições individuais, de como elas contribuem. Inicialmente, a temperatura, desde que suficientemente elevada, para que então a energia de translação média seja 3 sobre 2 kT, o valor dado pelo teorema da equipartição de energia. Portanto, a capacidade calorífica molar a volume constante é dada por essa equação, que é a contribuição translacional para a capacidade calorífica a volume constante, para este determinado modo, somente. A translação é o único modo de movimento de um gás monatômico. Portanto, para um destes gases, a capacidade calorífica molar a volume constante é igual a 3 sobre 2R, que é igual a 12,47 Joule/Kelvin por mol. A temperatura é suficientemente elevada para que haja excitação significativa da rotação das moléculas. Podemos usar o valor da equipartição, que é o kT, para a energia média de rotação, se isso no caso de um rotor linear, e concluir que a capacidade calorífica molar a volume constante é então igual a R. No caso de moléculas não lineares, a energia média de rotação passa a ser 3 sobre 2 kT, de modo que a capacidade calorífica molar de rotação aumenta para 3 sobre 2R quando houver a excitação significativa da rotação das moléculas. Na temperatura muito baixa, somente o estado de rotação de menor energia está ocupado, e então a rotação não contribui para a capacidade calorífica. Podemos calcular a capacidade calorífica proveniente da rotação em temperaturas intermediárias ao derivar a expressão de energia média da rotação. A expressão resultante é um pouco complicada e está traçada em um determinado gráfico, que mostra a capacidade calorífica aumenta de 0 até o valor da equipartição quando a rotação das moléculas estiver em excitação significativa. Como a contribuição da translação está sempre presente, podemos esperar que a capacidade calorífica molar de um gás com moléculas diatômicas aumente para 3 sobre 2R para 5 sobre 2R, quando a temperatura se eleva até bem acima da excitação que já era significativa. As vibrações moleculares contribuem para a capacidade calorífica, mas somente quando a temperatura é suficientemente elevada para que haja significativa excitação vibracional. A energia média do teorema da equipartição é kT para cada modo de vibração,
de modo que a contribuição máxima de um módulo para a capacidade calorífica molar é R. No entanto, é pouco comum que as vibrações estejam tão excitadas a ponto que seja válida a equipartição de energia. É mais apropriado adotar a expressão da capacidade calorífica de vibração, que se obtém pela derivação da equação da energia média vibracional. E no caso, é o motivo de ter este pequeno V aqui em cima, capacidade calorífica global, que já faz relação quanto à contribuição de cada módulo para a capacidade calorífica final. A capacidade calorífica global de uma substância molecular é igual à soma de cada contribuição, já também definida por outros gráficos, quando a equipartição de energia é válida, que é quando a temperatura é bastante superior à temperatura característica, que é no modo que a energia rotacional está muito alta. Podemos estimar a capacidade calorífica pela contagem do número de módulos ativos. Nos gases, os 3 módulos de translação estão sempre ativos e contribuem com 3 sobre 2R para a capacidade calorífica molar. Se representarmos o número de módulos de rotação ativos por VR, de modo que, para a maioria das moléculas normais, VR é igual a 2, e para moléculas lineares, VR é igual a 3, então a contribuição da rotação é igual a 1 sobre 2 VR. R é VR multiplicado pela constante dos gases. Tendo então a seguinte equação como a demonstração final da capacidade calorífica global.